Será que a bolha dos imóveis estourou no Brasil? Bom, sei que esse aqui é o receio de muitas pessoas mesmo, que vem o mercado imobiliário se deteriorando para 2025, principalmente depois das novas diretrizes da Caixa Econômica Federal. É receio também das pessoas que veem a inflação crescente, assombrando aí o setor da construção civil, por tornar os custos de construção cada vez mais elevados. Ou seja, está cada vez mais caro construir no Brasil e, consequentemente, estão cada vez mais caros os preços dos imóveis. E será que eles estão caros de forma artificial? Será que esses são indícios de que há sim uma bolha imobiliária que vai estourar daqui a pouquinho aqui no Brasil? E o principal de tudo, para quem nos acompanha aqui, é como é que esse cenário pode afetar o teu bolso, tua carteira de investidor, em especial ali nos fundos imobiliários. Enfim, é isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo, é isso que o consultor, líder de time aqui, o Kevin, que é responsável por um time que gere grandes carteiras aqui, vai te contar nesse vídeo. Então, Kevin, bola contigo. Valeu, Ramiro. E vamos lá, né? Se tu usa bastante as redes sociais, muito provavelmente já viu esse tipo de publicação. As gerações mais novas estão reclamando do preço dos imóveis. Isso porque está cada vez mais difícil adquirir um. E a alternativa que a maioria dos brasileiros encontrava era o financiamento. Só que até essa opção ficou mais difícil recentemente. E o que aconteceu foi que a Caixa Econômica Federal reduziu as cotas de financiamento para casa própria. De 80% do valor do imóvel, a Caixa passa a financiar somente 70% na modalidade saque, e no sistema Price esse percentual cai de 70% para 50%. E para te trazer um breve contexto aqui, o saque é aquele sistema de financiamento onde as parcelas começam mais altas e diminuem com o tempo. Ele tem a amortização fixa e juros menores no total. E o Price é o sistema onde as parcelas ficam fixas do início ao fim, parecido com o financiamento de carro. No começo, paga um pouco mais de juros e menos dívida, e aí, ao longo do tempo, diminui a parcela de juros e aumenta a parcela de amortização. Ele é um pouco mais previsível, mas no longo prazo ele tem um custo maior com juros. Entendido isso, você pode pensar: pô, Kevin, mas nem mudou tanta coisa assim, 10 a 20% de queda só. Pode parecer pouco, mas fazendo as contas o valor se torna bastante representativo. Principalmente levando em conta que a média salarial do Brasil é de cerca de R$ 3.200. Pensa comigo, se você decidisse no início de 2024 solicitar um financiamento com a Caixa de um imóvel que custa R$800 mil, no modelo antigo a entrada precisaria ser de R$160 mil no modelo saque e de 240 mil no modelo Price. A partir da mudança, no modelo saque vai ser preciso desembolsar 240 mil de entrada e no modelo Price 400 mil. Mas aí tu me pergunta, por que essa mudança? O que aconteceu para a Caixa querer dificultar a compra de um imóvel? Lembrando que ela é responsável por quase 70% dos financiamentos do mercado imobiliário brasileiro. O que aconteceu, caro investidor, é que as pessoas estão saindo da poupança. Como assim, Kevin? O que tem a ver uma coisa com a outra? Acontece que era justamente da poupança que a Caixa captava recursos para financiar essas compras de imóveis. Desde 2021, dados do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo nos mostram que foram mais de 200 bilhões de reais retirados da caderneta. E os motivos disso são muitos. As pessoas estão gastando mais dinheiro do que guardando, outros estão vendo mais oportunidades em investimentos mais atrativos, o Tesouro Direto está pagando taxas mais altas com um risco semelhante e por aí vai. Mas esse movimento dos brasileiros, por consequência, além de oferecer menos recursos para o banco estatal financiar imóveis, ainda gera um aumento nos juros. Porque olha só, com recursos da poupança escassos, a tendência é que a relação de oferta e procura fique desbalanceada. E com isso os juros aumentam. Se fosse o contrário, se todo mundo estivesse depositando o dinheiro na poupança, os juros diminuiriam. Essa notícia por si só já seria suficiente para te fazer entender por que está mais caro comprar um imóvel. Só que a verdade é que não é só isso. Os custos de construção só aumentaram no ano passado. O acumulado foi de 6,54% no ano. E desse montante, o aumento mais expressivo foi na mão de obra dos trabalhadores, que nesse mesmo período cresceu mais de 8%. Só que em contrapartida, os lançamentos de imóveis subiram 28% em São Paulo no ano passado. E a gente pode tirar esse grande polo do Brasil como um indicador importante de como esse mercado está se movimentando. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, tá mais difícil financiar os imóveis, a taxa de juros está ficando cada vez
mais alta, mas o lançamento de novos imóveis continua crescendo. E essa conta não fecha. E o que eu quero olhar contigo na sequência é justamente isso. O que está acontecendo agora com o mercado imobiliário e como isso deve se refletir no futuro, principalmente nesse próximo ano, para quem investe no setor. E é o que eu vou te responder na sequência. Mas nesse ponto eu preciso te alertar de que a resposta que eu vou te dar é uma resposta que serve para todo mundo e para todas as realidades. É para os mais de 1 milhão de inscritos que o Clube do Valor tem aqui no YouTube. Por isso, se você quer um direcionamento mais focado na tua realidade e nos teus objetivos financeiros, o melhor caminho a seguir é agendar uma consultoria de investimentos gratuita. Esse é o momento que você vai ganhar uma versão freemium do nosso serviço, em que um consultor certificado vai olhar para a tua realidade e entender como potencializar os teus investimentos pensando nesse longo prazo. Mas não é só isso. Quem é cliente do Clube do Valor também tem um parceiro especializado para tomar todo tipo de decisão financeira, inclusive na hora de comprar um imóvel ou de fazer qualquer tipo de movimentação financeira importante. Então, se você quer passar por essa consultoria gratuita, clica no primeiro link da descrição e garante uma das 5 vagas restantes para a próxima semana. Em 1 hora você vai poder tirar todas as dúvidas que você tem sobre a sua carteira, inclusive as dúvidas que você pode vir a ter depois de terminar de assistir esse vídeo. Como fez esse investidor que nos disse que a consultoria é justamente para quem investe, mas não tem tempo de acompanhar esse tipo de movimentação do mercado. Mas beleza, o que eu te disse até aqui? Tá mais caro construir? Tá mais caro comprar? Tá mais difícil financiar? Mas os lançamentos de imóveis continuam em ritmo acelerado. A demanda tá baixa, mas a oferta tá alta. O que acontece nesses casos? Bom, lá em 2008, a bolha imobiliária estourou nos Estados Unidos. Isso fez com que a economia do país despencasse de forma abrupta. E eu tô representando isso aí na tua tela com a queda da bolsa estadunidense. Para que você entenda, a bolha imobiliária americana foi um fenômeno econômico que resultou na crise financeira de 2008. Ela aconteceu devido a um aumento excessivo e insustentável nos preços dos imóveis, seguido por uma queda abrupta nesses valores. A gente pode comparar esse momento dos Estados Unidos com o que está acontecendo no Brasil? Não. Existem algumas diferenças importantes, mas eu acho interessante entendermos o contexto para colocar os pingos nos is. Presta atenção. Lá fora, antes da bolha estourar, os bancos facilitaram demais o acesso a crédito, o que impulsionou os preços dos imóveis para cima. E aqui no Brasil a gente está vendo o oposto acontecer. A Caixa está dificultando o financiamento, o que pode reduzir a demanda por imóveis. E isso tende a esfriar o mercado. Aqui, o que está acontecendo também é um crescimento nos juros, representado pela alta da Selic. Lá nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, as pessoas que pegaram esses empréstimos facilitados se viram sem dinheiro para quitar a dívida. E nesse ponto eu tenho outro paralelo para fazer. Os leilões de imóveis explodiram no Brasil nos últimos anos. Em 2002, 9 mil imóveis foram a leilão. Em 2023, foram 26 mil. Somente no primeiro trimestre de 2024, 44 mil imóveis foram leiloados. E isso acontece justamente porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o financiamento. Nessa mesma leva, a inflação crescente e os altos custos de construção levam ao encarecimento dos imóveis. Se a demanda cai, acontece o que resultou na crise norte-americana, um desequilíbrio no mercado. Meu Deus, Kevin, então tu tá dizendo que nós estamos nos encaminhando para uma crise como a dos Estados Unidos em 2008? Calma que não é por aí. O que eu fiz aqui foi te fazer entender o que causa uma crise imobiliária e para te mostrar que isso afeta muito mais do que um único setor. Algo dessa magnitude pode sim afetar muitas outras frentes, como a própria bolsa de valores. Mas o que a gente está vivendo no Brasil agora não está perto de virar uma crise desse tamanho. E por que não? E lógico, eu preciso te dizer que, em primeiro lugar, não dá para prever o futuro. A grande verdade é que o ser humano é muito ruim em prever o futuro. Mas o que a gente pode fazer é lidar com os dados que temos hoje. O mercado imobiliário brasileiro tem por característica não sofrer fortemente com a pressão de queda. E por quê? Porque o cara que tem uma casa e quer vender ela a 1 milhão, caso ela se desvalorize e passe a valer 600 mil, tem muito mais chance de esse cara segurar o imóvel por mais 3, 4, 5 anos até conseguir vender ela por 1 milhão, do que baixar a cabeça e aceitar vender por quase metade do preço. Dá uma olhada nesses dados da CEIC. Essa tabela mostra o histórico de variação no preço dos imóveis de diversos países no mundo. O detalhe é que aqui no Brasil demonstra uma alta variação positiva frente a outros países como Canadá, Peru e até Estados Unidos. Além disso, esse outro mostra a curva de variação do preço dos imóveis nos últimos 10 anos. Nota que não necessariamente esses períodos de queda são queda nos preços, mas sim períodos em que a variação do preço não foi puxada para cima. Enquanto isso, olha o que precisou acontecer nos Estados Unidos para gerar a crise de 2008. Onde que eu tô querendo chegar? Apesar de sim, esse ser um momento ruim para o mercado imobiliário, não existe motivo, pelo menos ainda, para temer um estouro na bolha. O que pode sim acontecer
É esses movimentos que eu te citei há pouco que dificultam o desenvolvimento do setor. Kevin, mas os meus investimentos em FIIs, o que pode acontecer e o que eu faço? O que pode acontecer é algo que, na verdade, você já está vendo acontecer. O setor imobiliário, por óbvio, afeta diretamente a performance dos fundos imobiliários. Os impactos diretos podem ser desvalorização dos ativos, caso o preço dos imóveis caiam, redução nos rendimentos, aumento da vacância nos FIIs de tijolo, aumento da inadimplência, aumento da percepção de risco. Só que a gente sabe que, na verdade, os FIIs já estão sofrendo baque. Só no último ano, o IFIX caiu cerca de 9%. E isso foi suficiente para investidores como o Otávio desistirem dos FIIs. Só que ao mesmo tempo ainda tem muito FII pagando mais de 1% ao mês. E isso faz com que outra parcela dos investidores veja a queda como oportunidade para crescer a renda passiva. E aí, antes de eu te dizer o que nós do Clube do Valor achamos disso, comenta aqui embaixo se tu tem FIIs em carteira e o que tá pensando em fazer com essa classe de ativos. Mas bora lá. Para eu te responder, nós precisamos fazer um combinado. Ninguém consegue prever o futuro. Então o que eu posso te dizer até aqui sobre o mercado de FIIs, nesse contexto de 2025, é o seguinte: a Selic tende a continuar subindo, não existe ainda uma perspectiva sólida de melhora no mercado financeiro brasileiro como um todo, e os imóveis e os FIIs tendem a continuar sofrendo com a alta da Selic. Mas nada disso é permanente e muito menos certeiro. Pode ser que amanhã saia uma notícia que faça o setor melhorar, ou pode ser que aconteça o exato oposto. Não dá para saber. Mas o que dá sim para saber é o que fazer com os investimentos. E eu te explico. Aqui no Clube do Valor, a gente não acha que é a hora de vender FIIs, principalmente porque investimentos em FIIs têm, ou pelo menos deveriam ter, foco no longo prazo. Na verdade, em alguns casos, a gente está até comprando. Por quê? Porque aqui a gente segue um sistema que nos diz exatamente quando comprar na baixa e vender na alta. E esse sistema é mais simples do que tu pensa. A única coisa que você precisa fazer nesse momento, tanto com os teus FIIs quanto com os ativos de renda fixa, é seguir o sistema de alocação estratégica. Olha só, vamos imaginar que a tua alocação hipotética é 50-50 FIIs e Tesouro Selic. Se com essa queda dos FIIs, vamos pensar aqui que a tua carteira de FIIs caiu de 50% para 33%. O que tu precisa fazer nesse caso? E olha que eu tô entregando o ouro aqui, né? Mas o que a gente faz é o seguinte: a gente vai comprar mais 17% em FIIs e vender a parcela de renda fixa para voltar a igualar os 50-50. Mas como assim, Kevin? Tá me falando para vender o que tá crescendo e comprar o que tá caindo? Tá doido? E é claro que eu não tô doido. Eu tô te mostrando uma forma eficaz e segura de sempre saber a hora de comprar ou de vender um ativo. E de sempre comprar na baixa para vender na alta, que é o que todo investidor busca, mas nem todos têm estômago para isso. Inclusive, pela minha experiência, a maior parte acaba fazendo justamente o contrário, né? Vende os FIIs porque eles estão caindo para comprar uma renda fixa que já subiu, vende a Bolsa Brasil que está caindo para comprar uma Bolsa Americana que já subiu, enquanto geralmente é justamente o contrário que você precisa fazer, né? Você vai vender o que momentaneamente parece estar mais vantajoso para comprar justamente o que ficou desbalanceado na tua carteira por ter caído mais. Mas me conta, você acha que existe chance de o Brasil sofrer com uma bolha imobiliária ou também acha que é só um mau momento e que é hora de seguir colocando dinheiro no setor? Deixa teu comentário aqui embaixo. E aproveita também para garantir a tua vaga na consultoria de investimentos gratuita. Esse vai ser o teu momento de tirar todas as tuas dúvidas para seguir crescendo o teu patrimônio. E para continuar conosco aqui no YouTube, assiste a esse vídeo aqui do lado que com certeza vai te agregar muito conhecimento. Grande abraço e bons investimentos!